queria compartilhar com vocês hoje a história de um príncipe que acabou, por causa de um acidente, ficando deficiente dos pés. Eu quero estudar com vocês a história de Mefibosete. Se você trouxe Bíblia, abra lá em 2 Samuel, no capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 em diante. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Estenda suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus. E repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Eu preguei essa mensagem em 2012, faz muito tempo, inspirado na história de Mefibosete, e diante da conferência, senti que deveria compartilhar com vocês. A palavra de Deus vai nos mostrar, no livro de Samuel, histórias de reis, rainhas, princesas, príncipes. E é no capítulo 9, de 2 Samuel, que a Bíblia nos conta a história desse príncipe, Mefibosete. Mas a história dele, apesar de fazer parte da realeza, não foi uma história nada fácil. Muito pelo contrário, a história de Mefibosete mais parece uma tragédia do que qualquer outra coisa. Tudo começa quando Mefibosete era ainda muito jovem. Ele tinha nascido em berço de ouro. Ele era neto do primeiro rei de Israel, rei Saul. E ele tinha servos, servas, mordomos, mordomas. Ele tinha os melhores professores, vestia as melhores roupas, comia as melhores comidas, tinha os melhores brinquedos. Ele era neto do rei. Também, esse menino era coberto de boas expectativas. O seu pai tinha dado para ele o nome Meribaal, que quer dizer valente do Senhor, guerreiro de Deus. Ele estava na linha sucessória do trono e por isso estava sendo preparado com muito carinho, mas no mínimo, se ele não fosse rei, ele seria alguém muito rico, muito abastado. Ele fazia parte da realeza. Mas um dia, eu creio que esse menino estava brincando no palácio, fazendo coisas de criança, e mensageiros vêm de longe, do campo de batalha, trazendo más notícias. O seu pai e o seu avô, que estavam na guerra, haviam morrido, falecido.
E quando chega a notícia, agora esse menino estava jurado de morte. Na linha sucessória, outro rei assume o poder. E então começa uma confusão no palácio. Eu consigo imaginar o alvoroço, as pessoas chorando, gritando, correndo para todos os lados. E é nesse contexto que a ama de Mefibosete, que a cuidava como seu filho, pega ele nos braços e sai correndo com o menino. Mas ela tropeça, ela cai. E o menino cai dos seus braços, se espatifa no chão e quebra as duas perninhas. A Bíblia diz que depois daquele dia, Mefibosete nunca mais pôde andar. A mulher pega o menino e mesmo assim o leva para a casa de Maqui, em Lodebar. Lodebar significa não palavra. É a terra do silêncio. Lá aquele menino fica recluso, como uma espécie de um fugitivo. E ele vive ali 17 anos. À custa dos trabalhos dos outros, vivendo de favores. Até que um dia o rei Davi lembra de uma promessa que fez para o seu pai, Jonatas, e manda buscarem Mefibosete. Sabe, talvez ouvindo essa história você se pergunte, mas o que essa história tem a ver comigo? Eu creio que Mefibosete, ele perdeu uma posição de destaque. Era um príncipe e agora estava vivendo de favores. E eu creio que talvez existam pessoas aqui nesse lugar que perderam posições de destaque. Você tinha um bom emprego, você tinha uma empresa que estava prosperando, crescendo, você tinha uma posição de reconhecimento na família, mas as coisas mudaram. Você perdeu uma posição que tinha. Talvez existam pessoas aqui que se identifiquem com Mefibosete. Mefibosete passou por perdas significativas. Ele perdeu o pai, o avô, a família. E talvez existam pessoas aqui que estão me ouvindo e estão passando agora por momentos de perdas. Ainda essa semana eu recebi a ligação de um jovem que perdeu sua mãe, pedindo ajuda. Na verdade, todas as semanas pessoas me procuram porque estão passando por perdas. Talvez você chegou aqui e seu marido te abandonou, sua esposa foi embora, um ente querido partiu, faleceu e você está tendo que lidar com o luto das perdas. Talvez você se identifique com Mefibosete porque as mãos que deveriam protegê-lo foram as que o machucaram. Eu creio que aquela ama o amava, cuidava dele como se fosse seu filho, mas ela tropeçou, ela caiu e ela acabou o machucando. Sabe, muitas vezes as nossas dores não têm a ver com aquilo que fizemos de errado. Tem a ver com o que os outros fizeram, com o tropeço dos outros. Talvez você esteja sofrendo porque o seu marido tropeçou, a sua esposa tropeçou, seu filho tropeçou. Pior, às vezes aqueles que representam segurança para nós são aqueles que nos ferem. Quantas vezes já atendi casos de meninas, quem deveria proteger, que era o pai, um ente querido, o tio, o avô, foram os que machucaram, com palavras agressivas, tocando de maneira indevida. Quantas vezes atendi aqui mulheres que foram traídas, machucadas pelos seus maridos, aquele que deveria proteger acabou passando uma doença sexualmente transmissível. Talvez você se identifique com Mefibosete. Diante das situações da vida, as frustrações, seus sonhos morreram. E a sua estima foi completamente abalada. Quando Mefibosete se apresenta diante de Davi, ele vai dizer: quem sou eu? Um cão morto para que se preocupes comigo. Sabe, existem situações na nossa vida que têm a capacidade de nos roubar a esperança de um futuro melhor, de que as coisas podem dar certo. Talvez você chegou aqui e a sua estima foi lançada ao chão. A história de Mefibosete é a história do senhor que perdeu o emprego e depois de tantos nãos tem medo de ir para um próximo
para uma próxima entrevista e ser rejeitado de novo. A história de Mefibosete, a história da menina que olha no espelho e não gosta do que vê. A história de Mefibosete é a história dos que se sentem menos, incapazes. Aqueles que de alguma maneira têm a sua estima roubada. E sabe, a solução que arranjaram para ele? Levaram o menino para Lodebár, terra do silêncio. Às vezes a gente pega as nossas dores e faz exatamente isso. Leva para o secreto. Guarda no íntimo. E a gente cria uma crença falsa de que com o tempo as coisas vão melhorar. Mas a verdade é que o tempo passa, os anos passam e continua doendo. Mas sabe, tudo mudou na vida de Mefibosete quando o rei Davi o convida para um encontro e diz para ele: há lugar na minha mesa para você. Há lugar na minha mesa para você. Há lugar na mesa do rei para você. Sabe, hoje eu creio que Deus tem um convite para você também. Um convite que pode mudar tudo. Não importa o que aconteceu. Deus está lhe dizendo hoje: há lugar na minha mesa para você. Não importa o que fizeram para você. Hoje Deus está te dizendo: há lugar na minha mesa para você. Não importa como a vida conspirou talvez contra você, ou as situações difíceis ou perdas que você passou. Não importa nem o que você fez. Hoje Deus me trouxe aqui para lhe dizer que há lugar na mesa dele para você. Há lugar na mesa de Deus para todos nós. Quantos creem nisso? Aleluia! Hoje eu queria estudar com você o que acontece quando aceitamos o convite de Deus. Você pode rejeitar ou aceitar. Mas eu tenho certeza, hoje pessoas vão ouvir a voz de Deus e vão tomar lugar. Sim, vão se assentar. Vão experimentar a comunhão maravilhosa com o Pai. Há lugar na mesa do Rei para você. Quantos creem nisso? Aleluia. Pastor, o que acontece quando a gente toma lugar à mesa? Quando a gente aceita o convite? A primeira coisa que acontece com Mefibosete é que Deus trata os seus medos. Quando tomamos lugar à mesa, Deus trata os nossos medos. Você pode imaginar o medo de Mefibosete se encontrar com Davi? Ele descobriu onde eu estava. Depois de 17 anos, ele tinha perdido uns primos. Davi tinha mandado matar uns primos dele lá. Descobriram o meu paradeiro. Ele foi cheio de temores. É por isso que quando Davi o encontra e vê Mefibosete chegando com medo, ele diz, a primeira coisa que ele diz é: não temas. Não temas. Não temas. Sabe, essa é uma expressão que aparece muito na Bíblia. Deus tem prazer em tratar os nossos medos. Essa expressão aparece dezenas de vezes na Bíblia. É como se a cada dia que enfrentamos os temores, os desafios que a vida nos propõe, Deus nos dissesse: não temas, não temas, não tenha medo, não temas, não temas, não tenha medo. E são tantos versículos que eu guardo no coração. Eu gosto de Isaías 41, quando a Bíblia vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Eu gosto de Isaías 43, quando ele diz assim: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Se passares pelas águas, eu serei contigo. Se passares pelos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti.
Porque eu sou o Senhor teu Deus, Senhor dos exércitos é o meu nome, o teu Redentor, aleluia. Eu gosto de Josué capítulo 1, esse você conhece, versículo 9, não te chamei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares, aleluia. Quantos creem nisso? Na mesa do rei, Deus trata os nossos medos. Quem aqui já teve medo? Pode levantar a mão, porque senão eu vou me sentir um covarde aqui. A gente tem medo. Meu filho vai nascer, às vezes eu fico com medo. Meu Deus, já tem 2, mais um. Será que eu dou conta dessa igreja? Cuidar da minha mulher, dos meus filhos. Senhor, a gente tem medo. Vem os desafios da vida, a gente tem medo. Eu lembro que, quando eu aceitei o meu chamado, eu era menino, eu tive uma experiência com Deus que mudou minha vida. E me convidaram para pregar, na época, Tia Marta fazia parte do Séries dos Adolescentes, ela vai lembrar, a gente fazia uns mutirões missionários. E me convidaram para pregar. Primeira vez que eu preguei, tinha 14 anos de idade. E eu lembro que eu aceitei. Mas na hora que chegou no culto, assim, eu fui subir lá para frente para ministrar e eu olhei para a congregação e eu falei, meu Deus, por que eu aceitei isso? E me deu um medo. E aí, enquanto estava rolando louvor ali, eu comecei a orar e eu falei assim, Deus, me dá uma palavra agora, fala comigo. Eu não sei se já fez isso, abri a Bíblia assim, meti o dedo, já fez isso, pode falar. Deus faz uns negócios. Na hora abri. Sabe aonde que caiu? Jeremias capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim, não temas diante deles. Assim diz o Senhor teu Deus, eu estendo as minhas mãos e toco a tua boca. Colocarei as minhas palavras na sua boca. Aleluia. Não temas. Eu lembro do dia que eu estava com medo, porque eu assumi o desafio de liderar essa igreja. Na verdade, eu estava desesperado. Eu fui para uma reunião de pastores e um jovem veio me procurar. Ele era pastor também e disse, Michel, tem uma palavra de Deus para você. Falei, é mesmo, estou precisando. E ele abriu a Bíblia em Jeremias 20, versículo 11, e disse assim para mim, o Senhor está ao seu lado como um poderoso guerreiro. Não temas. Ei, olhe para o lado. O Senhor está ao seu lado como um poderoso guerreiro. Aleluia. Eu não sei qual é o desafio. Eu não sei qual é o convite. Eu não sei o que você tem vivido. Mas hoje eu vim te dizer, na mesa do rei, na comunhão com o Pai, Deus trata os nossos medos. Você está com medo do quê? De perder teus filhos? Medo dos desafios? Não temas. Eu quero mostrar para vocês uma foto de uma das minhas ovelhas preferidas. Olha só a foto desse cara lindo aí. Uma salva de palmas para o Vaguinho. O Vaguinho é do ministério do Adoniran. Ele é uma ovelha especial. O Vaguinho, acho que ele já está com 30 e poucos anos e ele tem a idade mental de uma criança de 11, 12 anos. Mas quem conhece o Vaguinho sabe que ele é muito alegre. E ele foi meu padrinho de casamento, inclusive. Vaguinho, sabe, uma vez eu estava saindo da igreja e eu encontrei um moço e ele estava muito triste. Ele tinha perdido a sua esposa e ele disse para mim, pastor, eu estou com muito medo. Eu falei, medo do quê, cara? Medo de ficar sozinho. Eu tenho medo de dormir à noite. Não ter ninguém do lado, a solidão. Eu não consigo dormir, pastor. E aquele rapaz tinha terminado de falar isso. E o pai do Vaguinho estava com o carro assim, passando na frente do toldo, onde eu estava conversando com o rapaz. O Aldo para o carro, o Vaguinho abre a janela e ele grita, Michel, um versículo para você.
Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Aleluia. Deus usou o Vaguinho para dizer para aquele moço: na mesa do rei, Deus trata os nossos medos. Você tem medo? Tem temores? Está preocupado com os seus? Há lugar na mesa do rei para você. Há lugar na mesa do rei dos reis e senhor dos senhores para você. Mas sabe, na mesa do rei, Deus não apenas trata os nossos medos. Na mesa do rei nos tornamos alvo da bondade de Deus. E é muito interessante porque Davi, depois de dizer para Mefibosete: não temas, ele continua e diz: usarei de bondade para contigo, por causa do amor que eu tenho por Jonatas, seu pai. Sabe, de certa maneira, a história de Mefibosete ilustra muito bem para nós o que é a graça de Deus. Davi era amigo de Jonatas. Mefibosete não tinha feito nada para que ele o abençoasse. Mefibosete não conhecia Davi, não se relacionava com Davi. Mas mesmo assim, Davi usou de bondade para com ele. É exatamente isso que representa a graça de Deus. Nós não merecemos nada. Nós não trabalhamos, não fizemos nada que, sim, nos tornássemos alvo ou merecedores da bondade de Deus. Mas por causa do amor de Deus, por Jesus, que morreu por nós na cruz, nos tornamos alvos da bondade de Deus. Isso que a Bíblia chama de graça. É por isso que em Efésios 1:8 a Bíblia vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Graça maravilhosa, irresistível, graça poderosa, te tornou e me tornou alvo da bondade de Deus. Quantos creem nisso? Na mesa do rei, você é alvo da bondade dele. Eu gosto do final do Salmo 23, quando diz que a bondade do Senhor corre atrás da gente. Eu fico imaginando que ela tem pernas, ela tem, sim, braços. A bondade de Deus bate na porta da nossa casa, a bondade de Deus, ela é real, ela é verdadeira. Aleluia. Para mim, uma das histórias no meu ministério que melhor representam a graça de Deus é de um camarada chamado Veronilson. Quem aqui conheceu o Veronilson? Deixa eu ver. Algumas pessoas conheceram o Veronilson. Eu conheci Veronilson em Maceió. Eu nem era casado, 2008 fui pregar no encontro de jovens da igreja, a primeira igreja batista de Maceió. E quando eu preguei no último dia, domingo de manhã, na hora do culto, que eu fiz o apelo, um rapaz vem da rua e na hora do apelo ele vem para frente. Chega ali, Veronilson, todo malamaiado, desarrumado, com uma perna podre, ele tinha elefantias, usava todo tipo de droga. Veronilson me chamava de pastor. O pastor da igreja falou: Michel, eu não tenho como ajudar o Veronilson. Aqui em Maceió, a gente não tem casa de recuperação, a gente não tem nenhum tipo de programa que atenda o Veronilson, mas eu fiquei sabendo que lá em Curitiba tem um projeto. Eu queria saber se você não pode levar o Veronilson com você. Olha, já me fizeram todo tipo de convite em igreja, esse foi a primeira vez. Falei: mas como que vai? Não, você leva, a gente ajuda. Eu falei: mas tá bom, meu irmão. Se vocês deram um trato no Veronilson, aí eu levo ele comigo então, para Curitiba. E aí eu cheguei no outro dia na igreja, o Veronilson estava lá, tinham dado banho no Veronilson, arrumado ele, cortado o cabelo, deram trato no Veronilson, estava até bonito o Veronilson. E aí eu vim de Maceió para Curitiba com o Veronilson no avião. Eu nunca vou me esquecer dessa viagem. Nós entramos no avião, Veronilson senta na janela, eu do lado do Veronilson. Quando o avião começa a levantar voo, Veronilson começa a rir alto assim: pastor, Deus é bom, pastor. Não acredito que eu estou aqui, pastor. Falei: é mesmo, Veronilson?
E essa semana eu estava usando todo tipo de droga. Você começou a falar o que usava e não usava alto. E eu, que bom, Veronice, que bom. E aí ele começou a falar mais alto. Baixou. Esses dias eu estava tocando tiro com a polícia. Quase matei um, foi terrível. E todo mundo olhando para mim. Eu, cala a boca, Veronice. Você quer confessar pecado? Depois você me conta. Cheguei com o Veronilson aqui, levei ele para o Ceifar, ele fez o tratamento dele lá. Normalmente as pessoas ficavam 8 meses, o Veronilson estava tão estragado que ficou 2 anos no Ceifar. Nesse período tratamos a perna dele, a elefantíase, um dentista fez os dentes dele, restaurou o sorriso do Veronilson. O Veronilson estava magro por causa das drogas, ele ficou forte. O Veronilson não sabia ler e escrever, uma irmã da igreja ajudou a alfabetizar o Veronilson. Depois de 2 anos ele saiu da clínica, a casa de recuperação, e ele veio trabalhar na igreja. Começou no setor da limpeza, e um dia eu chego na igreja e ele tinha sido promovido a guarita. Eu falei, Deus tem senso de humor, Veronilson, onde você veio parar, Veronilson? E aí, Veronilson estava aqui, bem feliz, até que ele teve uma recaída. E eu não tive mais notícias, Veronilson sumiu. Não tínhamos mais notícias do Veronilson. Passam-se os anos, eu casei, 2012, fui para Maceió de novo. E aí, quando eu estou indo para a igreja lá em Maceió, eu saio do carro, estou andando na praça e eu escuto uma voz. Pastor, eu falei, não acredito. Quando eu olho, lá estava Veronilson de novo, todo estragado. Ele não conseguia olhar para mim. Falei, o que aconteceu, Veronilson? Pastor. Eu dei um abraço nele e falei, cara, sai dessa, meu. Ele falou, não fala para ninguém lá, não. Eu fui para o culto. Estava com a minha esposa, com a minha família, mas uma voz me dizia, vai atrás do Veronilson, vai atrás do Veronilson, vai atrás. Eu falei, mas Deus, o Veronilson não tem jeito, vai atrás do Veronilson. Antes de terminar o culto, sai eu, a Sil, meus pais também tal, a gente sai pelas vielas de Maceió procurando o Veronilson. Daqui a pouco eu vejo o Veronilson do lado de um cara, ele olha para mim, dá um cutucão no cara e fala, eu lá não falei que ele vinha atrás de mim, olha que safado. Peguei o Veronilson, trouxemos de novo para Curitiba e começamos tudo de novo. O Veronilson veio para cá, fez o tratamento, começou a trabalhar aqui de novo. E depois de alguns anos, um dia ele ficou bravo no estacionamento, pegou um prego e riscou um carro. Falei, meu Deus, tivemos que mandar o Veronilson embora. Esses dias eu tive notícia que ele estava trabalhando como frentista num posto. Eu não sei o que aconteceu. Mas talvez você me pergunte, e aí, pastor? O que essa história tem a ver comigo? O Veronilson é alvo da bondade de Deus. Cada um de nós somos alvo da bondade de Deus. Isso é graça. Ele não fez nada para merecer isso. Nem eu, nem você. Todos aqueles que aceitam o convite se tornam alvo da bondade de Deus. Quantos creem nisso? Ei, levante as mãos bem alto. Eu não sei o que você fez, eu não sei tua história, eu não sei quem você é, mas se você aceitar o convite de Deus, você vai se tornar alvo da bondade de Deus. Aleluia. Quantos creem nisso? Mas sabe, eu acho tão bonito porque na mesa do rei, Mefibosete, ele não é apenas restaurado nas suas dores, nos seus temores. Mefibosete, ele não apenas se transforma em alvo da bondade de Deus, mas Mefibosete, na mesa do rei, ele se torna um herdeiro de promessas. E é tão interessante que Davi vai dizer para ele, olha, vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Olha que lindo. Agora, Davi o abençoa.
lhe restitui as terras perdidas, a herança perdida do seu pai. Sabe, muitas vezes quando estamos longe de Deus, perdemos tantas coisas. Quando aceitamos o convite e a comunhão com o Pai, Deus restaura a nossa vida e nos restitui. Quantas vezes eu vi pessoas aqui que chegaram e tinham perdido a família, e Deus dá uma nova família. Quantas vezes eu vi pessoas que tinham perdido a credibilidade, mas com o tempo ganham credibilidade de novo. Quantas vezes eu vi pessoas na mesa da comunhão com o Pai, sendo restauradas no seu trabalho, na sua disposição, naquilo que fazem. Sabe por quê? Na mesa do Rei nos tornamos herdeiros de promessas. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro, no capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança em Cristo Jesus, para uma herança inacessível, incorruptível, uma herança que não pode ser maculada, aleluia, e que está reservada nos céus para cada um de nós. Você é um herdeiro de promessas. Na comunhão com o Pai, recebemos promessas de Deus, promessas maravilhosas, paz que excede todo entendimento, alegria da salvação, morada com o Pai nos céus, sim, presença do Senhor conosco, são tantas. Ei, preste atenção, há lugar na mesa do Pai, há lugar na mesa do Rei. Se você assentar-se à mesa, você vai se transformar num herdeiro de promessas. Mas sabe, na mesa do Rei, Deus nos coloca também numa posição de honra. E eu acho tão bonito. Davi diz para ele assim: e você sempre comerá pão à minha mesa. Eu fico imaginando Mefibosete, que vivia de favores, agora se preparando para sentar com o rei. Eu creio que ele tomou um bom banho, passou perfume, se arrumou. E aí chega o dia, ele entra no palácio. O rei Davi o apresenta. E ele senta. Você pode imaginar a cena? De um lado está Salomão, de outro lado está Absalão, na sua frente está Aminon. E se eu tirasse uma foto desse momento e te perguntasse: quem é Mefibosete aqui? Você não saberia me dizer. Sabe por quê? Na mesa do rei, a toalha da graça encobre as nossas imperfeições. Na mesa do rei, sentamos ao lado de filhos e filhas, príncipes e princesas. A Bíblia vai dizer nos Salmos: ele tira do pó o necessitado, do monturo, e o faz assentar-se ao lado de príncipes, princesas do seu povo. Em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia vai dizer que a todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem tem filhos aqui? Eles aprontam, brigam, mas são filhos. Na mesa, são filhos. Ei, presta atenção. Deus quer te colocar numa posição de honra. Você é filho amado, filha amada. Ei. Ele vai te colocar do lado de príncipes e princesas. Na mesa do rei, Deus nos trata com honra. Aleluia. Sabe, um dia eu aceitei esse convite. Eu sempre vim na igreja. Mas um dia, depois de uma conversa com meu pai no carro, ele me dá um livro. Eu começo a ler histórias de homens de Deus e eu falo: eu quero isso para mim. Um amigo me chama para uma reunião de oração.
E quando ele ora por mim, eu escuto a voz de Deus: eu te escolhi. Eu te escolhi. Sabe o que eu hoje vim dizer para você? Há lugar na mesa do rei para você. Naquele dia eu decidi sentar. Eu tomei parte na comunhão. E eu me tornei alvo da bondade de Deus. Ele tratou os meus medos. Ele me colocou numa posição de honra. Eu me tornei herdeiro de promessas. E sabe o que eu faço hoje? Eu saio por aí dizendo para os outros: há lugar na mesa do rei para você. Há lugar na mesa do rei para você. Há lugar na mesa do rei para você. E este é o melhor lugar que você pode estar. A última vez que preguei essa mensagem foi num presídio. A minha sogra me levou para lá e quando eu terminei de pregar, aquelas mulheres chorando começaram a pedir oração e dizendo: tem lugar para mim? Tem lugar para mim? Tem lugar para elas e para cada um de nós. Eu não sei, talvez você esteja perdendo a bênção da comunhão com o Pai. Não faça isso. Essa bênção mudou a minha vida e eu gostaria de dividir ela com você também.